meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Sacristia. Eu sou a Ana e hoje eu tô aqui com os meus amigos Wallace, Davi, Pamela e Padre Samuel. E nós vamos bater um papo muito interessante, continuando o programa anterior, que a gente falou um pouquinho sobre colonização nas Américas. A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo aqui no Brasil. E aí, meu caro amigo Davi, você acha que o Brasil ele seria a mesma coisa caso a gente não tivesse aqui, nesse processo de colonização, a presença da Igreja Católica e do catolicismo? Ó, o que você vai falar? Hoje? Você tá num programa católico, patrocinado por católico. Quem é que paga o seu campanha? Eu faço parte. Família dos devotos. Quem é? Mas é aquele velho ditado, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Ah, é né? verdade? Mas eu acho assim, eu acho que seríamos com certeza uma... É muito difícil a gente trabalhar com possibilidades, essas coisas assim. Mas sem a Igreja Católica, eu acho que com certeza o Brasil seria muito, muito diferente. Agora, se seria melhor ou pior... Eu acho complicado. Na história mas com certeza ia ser um pouquinho mais de índios, não existe né? si. Mas, de fato, marca profundamente desde o início, do ponto de vista da cultura, da política, da organização social, das noções de família, nas relações, na visão de Deus. Tudo isso está muito marcado pela Igreja Católica. Né? Então, é uma influência... É marcado, né? Totalmente marcado. Totalmente. Né? E vai continuar sendo, né? É porque não tem como você desfazer a origem de um povo. Está muito entranhado. Ainda que uma pessoa seja protestante, evangélica, tem um referencial, até na própria Nossa Senhora. Alguns, antigamente, na época do protestantismo mais forte no Brasil, digo aquele mais ligado à Assembleia, Deus é amor, por aí vai, deixavam de falar isso. Agora o protestante hoje em dia, não. Então, quer dizer, é uma marca, naturalmente. Né? E mesmo assim, mesmo depois da nossa república, da nossa nova república, pelo menos, né, que nós somos um Estado laico, mas pela graça de Deus, né? Exatamente, né? Deus Sob a proteção de Deus, nós somos um Estado laico. Exatamente. Né? O que, na verdade, em si não é uma contradição, né? Entrando nesse tema, entendendo que desde o período colonial sempre houve uma relação, e ela é naturalmente indissociável. Porque uma nação se constitui dos seus valores, dos seus princípios. Então, uma nação, ela pode ter uma perspectiva de fé majoritária. O problema é que essa perspectiva de fé majoritária, ela não pode impor-se sob ordenamento jurídico. Então, o Brasil é um país, é um Estado laico, mas ele não é de maneira nenhuma laicista. O brasileiro não tem a mínima vocação para ser ateu. Querido, nós temos enchente, nós temos rodovia com buraco, nós temos Brasília. A gente tem que crer em alguma coisa para não surtar. Então não tem a mínima chance disso aqui ser um Estado laicista. Não tem como negar que o Brasil é um país cristão. Sim. Majoritariamente cristão. Exato. E na verdade... Então, tomem Marx, que a religião é o ópio do povo. Mas a esperança de um mundo sem fé também. Total. O problema não é deixar de acreditar em Deus, é acreditar em qualquer coisa, né? Olha, nós estamos aqui Dostoiévski. Esse programa é erudito. Cara, mas é muito louco isso, realmente, porque a gente tem uma certa... né, conivência com as mazelas sociais, pensando que aceitar isso pode ser, de alguma maneira, um prêmio para uma vida futura, cara. Isso é no inconsciente religioso de quem foi colonizado, né? A gente tem que levar isso em consideração. Nós temos muita coisa nesse inconsciente, né? O nosso sentimento de culpa, tá certo? A gente tem muito disso que a gente se comporta e a gente cresce, né? E evolui nesse tecido aí. A gente precisa falar disso e aprofundar. Que era uma grande argumentação, inclusive, com relação aos escravizados aqui, de origem africana. É isso, né? Não, sofre agora porque no futuro é eternidade, né? Tá pagando. E tem até textos, né, dos jesuítas que falam sobre isso, né? Que diz que é uma das homilias do padre Manuel da Nóbrega para os escravos. Ele dizia isso, né? Que nas lavouras vós sois como Cristo, né? Vós sofreis o suplício como Cristo. O que é lógico que hoje, com o olhar projetado sobre esse passado, eu diria com toda a tranquilidade, é cínico, no mínimo, para não dizer perverso. É simples assim, né? Utilizar da fé como instrumento exatamente. Político, total. Isso, político. E que não tem base cristã, porque eu já vejo no cristianismo, na própria figura de Jesus Cristo, uma outra compreensão sobre o trabalho. O fato de Cristo ter vivido boa parte da vida como carpinteiro já deixa muito claro de que ali existe um resgate.
de uma noção do trabalho como uma punição, né? E os povos judeu e árabe é muito bom com o negócio, né? Então, Jesus segue essa tradição. Obviamente, né? Obviamente. Então eu diria, tem uma marca que ela é natural e uma influência sobre o Estado e que ela é inevitável. E até eu diria um exemplo, quando as pessoas ficam nesse debate assim, por exemplo, tira ou não é crucifixo do Supremo? Eu acho que não é necessário tirar. Embora eu ache, não necessariamente não no Supremo, mas em algumas câmaras por aí, se não no Brasil, na Dinamarca, Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Agora 513 é sacanagem, né? Então acho que é uma questão mais sobre como ele se sente. É capaz dele ele mesmo se descer da cruz. Exatamente. Mas, por exemplo, na frente do Supremo Tribunal Federal tem uma nêmesis, ou um símbolo da deusa de Ikea, dependendo da interpretação, que é uma deusa símbolo da justiça. Porque a nossa ideia de justiça está ligada à cultura greco-romana. Então não tem como você abrir mão disso. Então, eu não me sinto incomodado pelo fato de que o meu ordenamento jurídico está baseado em gente que cria em Apolo, Atenas, Minerva e por aí vai. Porque eu entendo que é um influxo de cultura, né? E isso não necessariamente tem que ser... Eu tenho minhas dúvidas, né? Tenho minhas dúvidas. Se isso vai ser positivo. Há um risco, né? Hoje, né? O senhor fala de retirada, né? É. Isso que é esse ponto também. Eu vejo que com essa questão de querer desconstruir tudo, de retirar tudo ali que é principalmente cristão, não falo que é religioso, porque há às vezes uma supervalorização de outras religiões em detrimento da cristã atualmente. Talvez por essa questão dela ter tido uma trajetória muito de poder político, influência dentro. Né? Eu e acho aí que aquela sim. coisa de querer quase como que... Você usa a palavra certa, desconstruir, é isso. Quer dizer, olha, o contraponto, o oposto, o rebote, o pêndulo, é isso. Nós fomos tão cristãos, padroados. Os bispos eram nomeados no Brasil pelo imperador, como ainda acontece na China. Mas não vamos falar desse povo, porque não tem dinheiro para advogado. Mas, imagina, isso gera um ranço, porque houve, de fato, vamos ser sinceros, muito cinismo da parte de várias personagens religiosas durante o período, por exemplo. Se apropriavam ali da religião, porque é aquela coisa, né? Separada do catolicismo. Mas a religião já citei o horror, Sardinha. né? Então agora, voltando um pouquinho ali, né, pra gente entender mais o contexto histórico, vamos falar um pouquinho sobre como que foi a igreja, o papel da igreja durante o Brasil colônia mesmo, tanto numa visão histórica quanto numa visão ali religiosa, pra gente poder entender mais como foi esse contexto. É muito interessante, né? Lá já falando do contexto da Reforma Protestante, e aí tem uma questão ética tratada pela igreja, onde o indígena pode ser convertido, o negro não, né? Então nós temos provocador, hein? Demais, muito, né? E aí nós temos nós temos a educação no Brasil, começa com a Igreja Católica, né? Começa com os jesuítas, com as missões, com a catequização dos indígenas, né? Uma das obrigações, por exemplo, de quem recebia uma capitania hereditária era a difusão da fé católica, certo? Então, era um instrumento. Porque, de certa maneira, a religião ela cultura um povo. De certa maneira, ela cria um uníssono ali no discurso, ela deixa com que as pessoas, né, deixem o pensamento mais alinhado. De uma certa maneira, foi utilizado da religião como instrumento cultural de colonização. Né? E, inclusive... É uma das melhores maneiras para você criar uma amálgama, né? Tá chegando gente de vários lugares, tendo confronto. Então, a religião ela vai criar o horizonte comum, a perspectiva, o que nós cremos, para onde vamos, né? Isso é muito útil. E eu vou fazer um contraponto também, que é o seguinte, cara. Ela traz coisas que a gente considera cultura, né? Mas, por exemplo, a gente nunca vai conseguir explicar que a gente colocou nas populações indígenas o senso de culpa. Essa noção, ela é judaico-cristã. A gente estava falando da nudez. A nudez é uma coisa judaico-cristã. No mundo greco-romano... Não era uma questão para os indígenas? Nenhuma. E para os gregos e romanos também não. Né? Portanto, o Michelangelo pinta na capela assistindo aos moldes, né? Na época do Renascimento, aquela pintura onde ele está ali, né? E aí vai um papo para uma outra conversa que eu acho muito legal, né? Vamos falar dos castrati, dos papa que manda retirar os pênis das imagens renascentistas. Eu fico imaginando, será que debaixo do Vaticano tem uma caixinha cheia de pênis de estátuas? Eu vou falar sobre isso porque é um assunto muito polêmico. Excede o nível do humor. Alexandre
de Moraes tá aí pra provar que o humor tem limite. Enfim, cara, essas noções são colocadas, né? E aí, por exemplo, você chega pro indígena e fala, cara, um exemplo muito tosco, mas olha, o canibalismo é errado. E na hora da comunhão, puxa, o corpo de Cristo. Aham. Faz E aí sentido, o cara né? fala, cara, como assim? Né? O próprio Deus pode? Como assim? Ele não entende. Quer dizer, só cara. ele pode comer o churrasco, né? E outra coisa também, né, cara? Pra Foi- situar que a gente também faz piada com coisa nossa, tá vendo? O negócio do canibalismo também, isso foi como se Sim. fosse isso. Os caras nem tinham vindo aqui, saíram divulgando lá, né? Porque Aquela- basicamente o conceito é até parecido, né? Eu como o corpo Não é do parecido, meu... é o mesmo. Eu como o corpo do meu inimigo para que ele vive em mim. E eu como o corpo O do meu Deus cristianismo é para uma que religião eu que tem tenha um parte conceito com ele, né? profundamente antropofágico. Exatamente isso. Comunhão. É comer o Cristo. Para que a vida dele esteja em mim. É a mesma ideia. Só que é lógico comendo sangue, né? Aí talvez seja a questão ética e moral que hoje em dia entendemos que não é necessário sacrifício humano, obviamente. Ah, não, aí Né? Mas há uma relação profunda cultural. Eu queria só voltar um pouquinho, assim, a questão do descobrimento, achamento, qual que Invasão. seria a invasão, Que né? coisa interessante. Eu acho que ninguém melhor do que o Davi pra falar o que é invasão, o que é achamento. Oxe, só porque eu sou Ninguém da melhor. Baixada Fluminense? Não, Que por é outros motivos. Que é isso? Que absurdo. E aí? Não sou fruto O Brasil de invasão, não. foi achado, invadido, descoberto. Descoberto não foi, porque já tinha gente aqui. total. Como é que vai total, fazer? total. Você vai fazer o moco? Vai chegar lá, não, descobriu essa terra aqui é o índio. Não, mas eu tô aqui. Não tem ninguém. E invasão? Invasão é porque tem que ter dono, né? Você entra no lugar sem a permissão do dono e vai tomando conta. Os índios eram tipo a donos gente da Agora, terra? Visitar, eu acho que É. os portugueses, eles não vou dizer invasão, né? Mas eles se infiltraram. Eu tenho pra mim que eles Aham. sabiam exatamente onde eles estavam. Sim. E foram simplesmente tomando posse, porque eles não fizeram isso só com os índios, eles fizeram isso com a própria coroa portuguesa. Aliás, a que própria coroa civili- espanhola, né? Isso. Aliás, que civilização e que cultura que nunca fez isso? Toda a história, seja oriental ou ocidental, tem a ver com isso. Expansão, mudança, assunção de cultura. E, na verdade, essa questão expansionista do Brasil não ficou só no Brasil colônia, Aham. né? Isso foi levado até o Império, na verdade, até a República Velha, né? Ainda Isso pode tinha falar aquela que até coisa. hoje. Compramos o Acre e a expansionista. besta de banana. Exatamente. Até hoje essa questão, né, de busca por novas terras, novos lugares, até hoje, né? de fato. Ida do homem à Lua, Sim. Marte, né? A Desculpa. ONU deu uma freada nisso, né? Um dos consensos da Segunda Guerra Mundial é isso. Ó, não vamos discutir mais limite territorial. Mas aí vem o Putin e fala assim, vamos sim. Ainda fica com esse Bate o ponto. pé. né? Que Vamos, raça. é. Que racento. Aí vem aí alguns líderes, né? Seja Lula, seja Bolsonaro, e fala: não, quando um não quer, dois não brigam. Interessante a esquerda e a direita se encontram. Mas vamos voltar pra Mas, colônia. assim, como ele mesmo tinha... Herodes e Pilatos ficaram amigos? Será? Não sei, volta. Como Volta ele no mesmo achamento disse, aí. né, que os índios não não tinham foi um essa questão de achamento. posse. Aham. Os portugueses chegaram, o índio não tinha posse. Ele estava ali, mas ele não tinha posse de nada, então... Né? Eu gosto de uma palavra. mas vamos lá. Não É, tinha posse problema. de coisas, mas da terra ele tinha uma ligação como se ela fosse parte dele próprio. Mas não é uma ligação de posse, é uma ligação, né? Mas de utilidade. Assim, né? Que acaba assim, sendo quebrada por uma outra relação de produção. Total. de- Agora eu não quero, eu não tenho uma noção de sustentabilidade. Eu vou arrancar tudo que der lucro aqui e eu vou levar para a Europa e o contexto é o mercantilismo, né? Então quem paga essas caravelas, esses navios, essas naus é o próprio Estado que financia isso. Então ele quer o lucro, né? E a gente vai ver que esse lucro vai vir pesado. Tá certo? Vem em cima dos indígenas. Com relação a essa invasão, descobrimento, cara, eu acho isso muito interessante. Porque quando eu estudava história e minha professora contava, eu sempre me imaginava na caravela de Cabral. Sempre vi os indígenas na praia. lógico. A gente nunca quer ser um Nunca eu era um indígena. indígena. Mas aí era o seguinte, não contavam esse lado, cara. Não contavam essa história. E aí, tipo, o que rola? Eu faço um exemplo muito simples, né? Nós temos uma equipe que empatou os últimos 3 jogos. Aí nós vamos lá na nossa página e colocamos, olha, nós não perdemos há 3 jogos. Puxa vida, alguém lê e fala, os caras são bons, o pessoal é bom. É tudo Aí a ver com vem o discurso. nosso rival e fala, eles não ganham há 3 jogos. E aí vão falar, puxa vida, eles já estão em crise. a situação é a mesma, mas as perspectivas são diferentes. Exato, nenhum deles está errado, mas a forma como você noticia... Vamos falar um exemplo do seguinte, eu não sei se a galera tá lembrada aí do 6º ano.
Quinta série mora em nós. O Papo de Sacristia é a prova disso. Realmente. Lá ele. Quando você está estudando o Império Romano, é a expansão do Império. Expansão. É a galera indo lá como se fosse numa educação, né? Em britânica. Podemos Por favor, entrar? gostaria de invadir a sua terra. Tá, beleza. Aí quando os caras Vou tomar conta, enfraquecem- vou te impor a minha religião, vou vou te te impor escravizar. minha língua. É, vale a pena lembrar que escravidão era perder a guerra, né? Sim. Uma coisa, aí vamos voltar no mundo antigo. E aí é o seguinte, quando os caras começam a enfraquecer, aí são as invasões bárbaras. Porque quem tinha caneta, né? É quem escrevia em latim, eram os romanos. E aí quando a gente vê os portugueses que construíram a história, hoje nós temos, por exemplo, hoje, nós estamos falando de 2023, tanto tempo depois, nós temos um jovem negro dentro da sala aqui numa aula de história. Ele consegue sentir que os antepassados dele não foram só força de trabalho. É interessante Você isso. tá ligado? Porque é o seguinte, o que aparece numa pintura do Debré? É o negro trabalhando. Bacana. Ah, a colônia era aquilo. Beleza, cara, mas português não plantava cana na Europa, não. Quem trouxe essa tecnologia pra cá... Que interessante né, isso que você esse tá colocando. intelecto do plantio pra gente ter lucro com açúcar no Nordeste foram os negros. Portugal não minerava. Quer dizer, trazem junto uma cultura, uma parte inteligência, intelectual toda total, intelectual. Mas é o que ele pô, fala, muito né? bom, Quem muito tem bom. a pena tem o poder. Porque, na muito bom verdade, isso, se a viu, que gente você tá for ver, trazendo. se a gente for ver bem, nem o indígena tem a perspectiva dele, porque até a perspectiva dele foi escrita pelo branco. Até porque ele pelo não tinha esse europeu. desenvolvimento de escrita, né? Total. Então, não A tinha ideia que a como gente tem, por exemplo, registrar. pré-história. Opa, então quem não escrevia não serve, não tinha história. A gente pega, por exemplo, a África, que é forte em história oral. Né? Não é documental. mitologia escrito. riquíssima. Demais. Você tem os griots, Uma ideia de né? ancestralidade. Isso, total um culto. Cara, é lindo. E aí, assim, isso fica como se fosse secundário diante de uma cultura E no erudita, Brasil, escrita. portugueses sabiam escrever, tinha esse domínio. Tanto que a primeira carta, né? Sim, é. Vai no... Eu diria até primeiro. Na verdade, fica até como se fosse algo Eles mostram a primitivo, visão né? deles. Se for comparar. E aí, naturalmente, a provocação do programa passado, no sentido assim, o que é cultura superior e inferior? Total. Porque tá não muito tem na jeito, nossa né? cabeça essa ideia de que aquilo que é europeu, aquilo que é branco, aquilo que é cristão é superior. Que aquilo é erudito, né? É. E o que não é europeu vira étnico, né? E entendendo que é bacana a lucidez que nós temos hoje de perceber em que medida a gente tem que se questionar se aquilo que a gente busca resguardar no cristianismo, na verdade, não é cristianismo, mas é eurocentrismo. Eurocentrismo, Entendeu? total. Baseado, travestido, maquiado de É. cristianismo. Porque uma coisa, não vamos questionar se Jesus é Deus, ou a importância da igreja, aquela coisa toda. Mas tem que ser branco de olho azul? Por quê? Por quê? Ah, mas isso eu já viria um pouco fugindo aqui, mas as aparições de Nossa Senhora, né? Ela aparecia conforme Mas eu tô dizendo a assim, região. tudo bem, E Cristo também é retratado. Não, Sim. Pode, Não, mas eu pode entendi. concluir seu argumento, Tá, eu por vou só favor. falar essa parte, mas eu entendi o Por seu favor, ponto pode também. concluir, pode desenvolver, Sim. por favor. Pode falar. Não, mas eu falo assim, porque lá no Japão, eles colocam lá o Jesusinho, Aham. olhinho puxado, né? Na África, você tem um Jesus ali mais negro. De Rastafari. Esses povos mais indígenas. Mas agora, né? Mas pensa na colonização, por exemplo, do Brasil. Quantas imagens barrocas nós temos de Jesus negro? Aí eu já veria realmente essa questão da Centrização. eurocentrização da... E você olha que foi um movimento muito mais fácil, por exemplo, quando o cristianismo se encontra com a cultura greco-romana. Olha pra você. Qual a imagem que você tem nessa cabeça de São Pedro? Como é que ele é? Eu penso um velho barbudão. Que é quem? Branco, cara. Júpiter ou Zeus? Qual que é a ideia que você tem do total. apóstolo Paulo? Como é que ele é? Não. Que é Saturno. Então, perceba, realmente, muito essa visão que dá. rapidamente, quando nós chegamos na Europa, não, vamos pegar as nossas imagens e vamos colocar como referenciais Sim, da cultura. entendo, Agora, entendo. africanos, um deus negro, imagina uma imagem de Nossa Senhora Rastafari. Imagina, um livro da CNBB, Campanha da Fraternidade, com Nossa Senhora de Dread. É interessante. Larga a que eu batina. já vi. Larga a batina. Uma das coisas mais lindas Vai que ser, existem. aposta comigo, eu truco. O senhor já viu uma imagem? Mas assim, realmente, Sim, ela mas- é interessante, né? De Nossa Senhora Sim, Negra. o hoje menino... nós- Não, o senhor fala que hoje, realmente, hoje tem. E assim, não, é porque eu imaginei, vi a imagem aqui, eu tô questionando. Assim, é até bacana vocês darem uma pesquisada, né? E visualizarem, porque realmente, pra gente que Mas tá são mais acostumado... recentes. Sim, mas é isso que eu ia É. falar. Pra gente que tá acostumado com aquela questão, assim, visão eurocêntrica do branco, da Nossa Senhora branca, do Cristo branco, dá
uma visão diferente, um choque mesmo. A gente percebe e fala assim, gente, eu não tinha parado pra pensar em ver uma Nossa Senhora O negra. que tem uma razão quando eu percebo assim, quando as pessoas falam assim, mas não podemos considerar que Jesus foi negro, porque de fato é uma ilusão pensar que Jesus Não é dá negro. pra ser Não. também, Mas o que se questiona é por que o cristianismo assimilou muito mais fácil a cultura greco-romana e assimilou algumas coisas da cultura indígena, como o foi caso aqui meio no que a Brasil. trancos e barrancos, né? Por Mas exemplo, no puxado. Brasil, muito rapidamente os jesuítas traduziram trechos da Bíblia em tupi, cantos e por aí vai. Mas com relação ao afrodescendente, sempre foi. Isso aí não. É macumba, Uma rejeição, né? É uma coisa provocadora pra gente pensar. Mas Por que não teve jesuíta traduzindo, por exemplo, na O linguagem... Iorubá, né? Iorubá, por exemplo. Por que não teve? Porque não é tinha uma preocupação provocação? de converter os negros, né, Eu E cara? porque também significaria pensar que o negro é um sujeito. Se é sujeito, é cristão. Se é cristão, é irmão como eu. Logo, não pode ser escravo. Como teve vários exemplos de paz no Brasil, eu até trouxe uma lista aqui. Vou dar uma de Davi, que eu acho que ela é interessante de citar. Anotei aqui, vou achar em algum ponto, entre aqui e a Dinamarca, de vários nomes de padres no Brasil que se colocaram contra e sofreram por conta disso. De se colocarem contra. Mas pode falar aí, concluir, enquanto eu acho que o nome dos padres tá numa bagunça. Eu ia aqui puxar ordenada. um contraponto pra gente poder explicar também quem é essa figura dos jesuítas, né? Que foram essas missões aqui? Aham. De quem é essa figura? É, pra... primeiro- Mas eu não. Desculpa, achei aqui rapidamente, desculpa pra cortar. Por exemplo, olha, nomes de padres, aqui século XVI e XVII, que foram viamente contra a escravidão. Padre Miguel Garcia, Padre Gonçalo Leite, Padre Manuel Ribeiro da Rocha, Dom Viçoso aqui em Mariana, Dom Viçoso, tradicionalíssimo, inclusive o sobrinho dele, que foi Dom Silvério, arcebispo negro de Mariana. Olha, Dom Viçoso teve essa consciência de que, olha, os negros sim têm alma, são sujeitos, são irmãos nossos, e se colocar contra a escravidão. Então, perceba, teve sim um contraponto interessante, né? Mas Sim. pode falar, por favor. A questão Não, dos era jesuítas. tudo. Jesuítas. Ah, mesmo. não, Jesuítas, beleza, claro. Eles vêm, né, nesse intuito de catequizar e eram excelentes nisso, né? Faziam teatros e tudo, e realmente Música, né, exato, arte. e investiam muito na educação também infantil, né? Embora seja um contrassenso naquele período, lembrando da mortalidade infantil que existia naquela época. Tá? E aí, o papel da colonização e da religiosidade, ela é muito importante. Nós vamos pensar no seguinte, né? A Igreja Católica, quando ela chega junto com o aparato da colonização, ela traz, por exemplo, além dos jesuítas para educar, né? Educar, né? Mas é docilizar o corpo, né? Você não Exato, é sabe. para culturar, né? A palavra é essa, culturar os Porque os indígenas. mais velhos, por exemplo, caso, né, fazendo um adendo, né, as missões e por aí vai que nós tivemos jesuítas aqui, é porque os índios mais velhos não se convertiam. Então, opa, traz todo mundo pra cá e vamos começar a trabalhar com as Sim, crianças. Aí fica mais fácil de E convencer. muito didáticos eram, inclusive, lógico. né? São tradicionais na educação até hoje no Brasil. São tradicionais, São na educação tradicionais, jesuítas, né? exato, bem tradicionais. É. Mas enfim, Meu Deus. e vem tudo isso. O Brasil tinha uma forte dificuldade de ser administrado esse território, né? Até hoje temos. Boa, né? E nós temos um período que Portugal fica sem rei, é o período da União Ibérica, é o período que a gente expande para o oeste ali, que a gente ganha mais terra e ninguém reclama, né? Porque o Tratado de Tordesilhas não passava até... Ninguém nunca entendeu aquele tratado. A linha passa aqui, a linha passa ali. É lógico que entendeu. né? Quem que era papa e assinou o Tratado de Tordesilhas? César Borgia, que era espanhol. Mas aí a linha passou aqui, que depois a linha passou dúvida. aqui, depois a linha passou ali. Ninguém dúvida, que entendeu. dúvida. O objetivo daquele tratado. Um papa espanhol, ué. Frederico I, rei da França, perguntou, né? Onde é que está o testamento de Adão, que estava dividido o mundo em dois aí? Cara? Cadê Está pra na França? cabeça do Mas eu Borgia. não fosse rei, mas vocês estão abusados, vocês estão dividindo o mundo. Que palhaçada. Mas os caras chegam aqui para dominar isso. Primeiro que até 1530 ninguém queria vir aqui, né? Fica aquele negócio parado. E os franceses começam a crescer o olho, peraí. Aí os caras vão, não. Então deixa eu começar a colonizar ali. Vamos colocar capitania, todo mundo tem que ser católico. Mas a gente começa a ter, por exemplo, uma lógica onde uma cidade, uma vila era reconhecida a partir do estabelecimento da Igreja Católica naquela localidade. Tanto é que a igreja Quer dizer, sempre foi o centro. né? É capela, cárcere e pelourinho. É o que define uma Sim, cidade. Exatamente, né? Então nós temos isso. Pertencer à religião católica, a uma irmandade, era uma questão de vida e morte, porque você não tinha nenhum tipo de apoio do Estado, nenhum tipo de ajuda, a não ser dessas irmandades. Muitas pessoas aprenderam a ler e a escrever ali dentro,
né? E tiveram uma mobilidade social para inclusive vida e morte, porque os enterros eram dentro das igrejas. Como os registros de batismo eram, na verdade, a certidão de nascimento. Total. Então nós temos a Igreja Católica participando disso, né? Do expansionismo do Estado português aqui dentro. Nós temos um papel importantíssimo nas Santas Casas de Misericórdia, que até hoje são associadas a hospitais. Mas a origem das Santas Casas de Misericórdia, né, além de cuidar dos doentes, era oferecer vários serviços. Como na Santa Casa de Misericórdia ficava a roda dos expostos, que eram as crianças órfãs que eram colocadas ali, né, e não se sabia quem colocava. Naquelas rodas, aquelas crianças imediatamente recebiam o batismo, como um costume da época, que era uma coisa... A cultura católica era receber bem aquela criança, receber alimentação. Inclusive, até hoje, a Santa Casa do Rio é num prédio muito antigo, né? Então, e aí a gente tem essa coisa... E fazendo um adendo que é um dos aspectos mais bonitos da fé. Porque se houve legados negativos, podemos dizer assim, o legado das Santas Casas de Misericórdia é belo. Porque no mundo antigo, o aleijado, o órfão, não nos diz respeito, né? E desde o início, o cristianismo tem um cuidado muito grande. Que ele, com certeza, vai saber explicar melhor, né? Porque a coroa portuguesa, ela queria expandir, mas ela não tinha também o aparato, né? Pra expandir. E padre então... é bom de negócios, né? Com certeza. Sempre foram. Cara, e os padres e a política, né? Nós temos a Guerra dos Emboabas aqui, que foi... que aparenta ser um conflito por ouro, mas na verdade foi um conflito político e também pelo comércio. E nós tínhamos um comércio que era governado por um padre Rezende, o Frei Rezende de Sabará. E o Nunes Então Viana, os freis e padres exploram essa área há muito ali tempo. fazendo comércio É e tal, mesmo, e política. Cobra entrada, essas coisas. Que horror. E aí a gente... o Nunes Viana lá, traficando gado e rivalizando, e essa galera já estava dentro da política. O próprio Marquês de Pombal, ele proíbe, né, os religiosos aqui na colônia por causa do poder político. Ele expulsa os jesuítas. Vai embora. Na verdade, não só ele, né? Tanto é que a ordem foi suprimida em vários lugares. E agora eles têm um papa de vingança. Com certeza. Mas será que não houve uma perda com isso, não? Tipo assim, vai embora, mas e aí? Houve. Como é que o povo... Porque na buraco, verdade é o né? que ele está explicando, e muito bem explicando. Até brinquei, se eu tivesse um professor de história desse na época... A gente comentou isso nos bastidores muito aqui. Mas é didático, dinâmico, né? Mas é Exatamente. justamente porque começou a ser uma estrutura paralela. E qual que é o problema do jesuíta? É que ele tem um quarto voto de obediência ao Papa. Então você tem um poder político constituído e alguém que obedece ao Papa. O bispo obedece ao imperador, o jesuíta obedece ao Papa. Isso gera conflito. E é uma força muito grande, né? Que não responde ao rei. É a primeira né? vez que nós temos propriamente dito um clero inteligente e articulado. O que São Domingos não conseguiu fazer no período medieval, os jesuítas conseguiram rapidamente. Inteligentes, articulados. Então, imagine, isso é Muito bem organizado, né? E prontos para a batalha. Exato, também tem Prontos isso, pra dispostos batalha. a morrer, inclusive do ponto de vista belo, né? Havia realmente um ímpeto de missão, Martírio. de evangelização, de martírio e por aí vai, né? Que caracterizou Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, São José de Anchieta, e aí o Frei Bartolomeu era dominicano, mas aquele do Brasil, Manuel da Nóbrega, e por aí vai, né? Ah, não, total. E essas pessoas, né, fazem o nome e fazem jus ao nome que tiveram também, porque tiveram na mentalidade deles um projeto bem organizado, né? Se foi bom ou não, a gente fica muito olhando para a história com esse Sim. olhar, né? Querendo julgar quem foi, teve erros, teve acertos. Na verdade, a história, ela permite que as pessoas errem, Sim. acertem, né? Tá tudo bem também. Vou fazer um meia-culpa. Opa, a igreja errou lá, foi, né? Foi conivente com algumas situações, né? E aí tal, vamos ver. E é muito legal a gente falar isso, né? Foi excelente por um ponto também, porque quando você chega e fala, poxa vida, vamos falar de Renascimento, vamos falar de cultura greco-romana, vamos falar de literatura e filosofia. Quem guardou isso ao longo de todas as guerras, todas as catástrofes, A igreja. os terremotos, tudo isso foi a igreja. Tanto é que tudo que a gente sabe hoje sobre os indígenas do passado vem da igreja, né? Vem dos jesuítas, né? Nós temos uma fonte de preservação cultural interessante. Tem prós e contras, Sim. e eu acho interessantíssimo debater isso, que cada um vai ter um ponto de vista, uma opinião. E estamos abertos para isso, né? Isso que eu acho que é o que é mais importante. Né? Isso que você disse, que eu acho que é muito lúcido, de tomar cuidado para não ter projeções morais sobre a história. Quer dizer, nós temos que nos interpelar em que medida seremos julgados pelo futuro. Total, Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. A gente tem que tomar cuidado para ter esse olhar, né? Que
que é anacrônico com relação a quem estava lá, com a cabeça que a gente tem Totalmente hoje. pró e totalmente contra. É, Não tem é como, muito porque a gente não perigoso. viveu aquela época, Eu né? acho. Graças a Deus. Pegando esse Já Não, pensou viver numa missão jesuíta? Deus que me livre. Ah, eu acharia uma Mas maravilha. Você tem noção de que você estaria numa missão jesuíta? Tipo, será? Sei lá, Será que o daqui It uns- tinha noção? Sei Será lá. que daqui uns 200 anos a galera vai... Poxa vida, eles iam lá na serra, gravavam um podcast. Eles viviam em sociedade, se casavam, meu Deus, as pessoas se casavam. Eles conversavam pessoalmente. Pessoalmente. No mesmo ambiente, cara? Como assim? Sem vírus, bactérias, medo de morrer. Mas pegando um gancho que vocês estavam falando sobre reconhecer, né, a culpa, eu jogo uma pergunta pra vocês. A igreja, ela foi omissa durante a escravidão no Brasil? Como que foi esse posicionamento dela nessa época Deixa eu tão, coçar tão o nariz delicada? aqui, né? Você jogou pra mim? Eu me assustei. Exatamente. Não, eu acho que ninguém como melhor a que uma igreja leiga engajada pra participou responder uma bomba dessa. Leiga falar disso? Meu Deus. Não, leiga no sentido bom de ó, ninguém melhor do que a pessoa engajada. O que um padre vai falar sobre isso? Você acha que foi omissa ou acho que não? Jogar bom pro lado de lá, Depende. fica a resposta. Depende. Ah lá, já vai sair, vai depende. Ela já vai sair. A pessoa fala. Não. Não, mas é porque assim. Se a gente for olhar para esse ponto aí de os indígenas já estavam aqui, os portugueses chegaram, e aí, beleza, com qual objetivo os portugueses foram lá na África, comercializaram mesmo, né, os escravos. Eu acho que isso também, eles já não estavam sendo desvalorizados ali naquele... Eu vou jogar pro professor, Mas eu acho tô assim, meio perdida. por exemplo, a igreja pelo menos batizava os escravos. Nem que seja no balde assim, mas batizava. Eu acho que houve, eu penso que houve uma omissão, sim, e ela se faz notar na medida, como eu acabei de citar aqui, esses expoentes viram que tinha alguma coisa ali que não era muito interessante, que estava além do limite daquilo que era o aceitável. Então isso eu acho que sim, houve uma omissão, e eu diria que a igreja tinha instrumental para se colocar contra as atrocidades. Não diria totalmente, porque não tinha pressupostos ideológicos, sociológicos para questionar toda a estrutura de escravidão, mas as atrocidades tinha. É, porque que é uma questão de humanidade, né? eu até- Alguém que lê o evangelho sabe que você não pode matar, Não pode- rapinar e ferir. Jesus, quando tem que escolher entre Sim. matar e morrer, ele escolhe morrer. Guarda a espada, Pedro. Quem luta pela espada, por ela morrerá. A própria Bíblia, né? A Bíblia já dá. Já dá Por quê? esse... Mas qual que era a vantagem? Qual que era o ganhame Você fala- de se omitir em relação a isso? Todo mundo sabendo. Receio, porque a igreja é situação, meu querido. E em sendo situação, o Papa vai ter sempre medo de falar da máfia da Sicília. O bispo vai ter sempre medo de estar contra o presidente da República, porque a CNBB, a sede dela está na mesma linha da sede do governo. Onde é que fica incentivo, isenção? É óbvio, vamos ser sinceros, não sejamos inocentes. É uma questão não só de perversidade, mas também de política. Então eu imagino que o fato de que havia reis e rainhas católicos que estavam lucrando com o comércio faz os bispos pensarem assim, sobre isso falamos amanhã. Nós não concordamos, não é bom, mas quem patrocina a Fica Basílica meio que de São jogando Pedro ganha dinheiro. Embaixo do tapete ali. Naturalmente. E isso é uma incoerência natural das estruturas religiosas, porque a religião geralmente fica do lado do Estado. Só uma- Então, se ela está do lado do Estado, há um receio ali de, né? De como articular. Mas eu fico assim na né? dúvida, porque com os indígenas o tratamento foi um pouco diferente, né? É isso que eu fiquei um pouco assim, porque aquela noção de escravidão que eles tinham. Uhum. Porque Eu acho que tem vários fatores. Acho que tem ao fato de que é mais difícil escravizar um povo na própria terra. É por aquilo que o professor bem fez notar, quer dizer, os povos africanos traziam uma técnica e pelo fato de que encontraram na África formas mais fáceis de trazer pessoas em massa. até porque já havia esse Sim, e aí é uma coisa que aí a gente tem que bater na esquerda, porque, olha, nós não podemos romantizar os africanos. Porque não havia esse mercado, não haveria esse mercado de escravidão se nós não tivéssemos guerras internas e gente que lucrou com isso. Inclusive, era muito comum que negros alforriados fossem para a África para passar a ser quem escravizar. Exatamente, senhor de escravos. Cara, mas aí a gente tem que ver que é o seguinte: quem cria esse mercado é Portugal. Porque cria o mercado, mas a demanda é antiga. Porque é o seguinte, a escravidão no mundo antigo, a palavra escravo, né, slave, vem de eslavo.
Eram é uma povos coisa do bem leste branquinha, europeu. né? Exatamente, tá certo? Então essa questão de Caucasiana. cor de pele, Lembra um ela pouco é muito Egito, né? relativa, Sim. tá certo? Inclusive o que a gente pensa, né? Todo ser humano a priori era negro. Sim. Certo? E aí, Hoje a ciência esclarece, como né? nós começamos a migrar para lugares com menos incidência solar, A gente desbotou. a gente precisou desbotar para ter a vitamina D e converter em cálcio. Então, ou seja, a pele natural, o cabelo crespo faz todo sentido, né? No clima. Então, enfim, não tem cabelo ruim ou bom, não tem pele bonita ou feia, não tem olho bonito ou feio. Tudo são parâmetros. Me ensinaram que isso é bonito, logo o que for diferente é feio. feio. Nós precisamos entender que nós somos produto do meio, né? Com relação à igreja, ela não foi, só leniente. A igreja, ela instrumentalizou de uma certa maneira quando ela dizia a maldição de Cã. Então, os africanos ali são os amaldiçoados de Cã, né? Eles vão ter na expiação do trabalho uma possível salvação. A grande questão do Senhor era dominar o seu instinto de castigar o seu escravizado, e o instinto do escravizado era aguentar aquele sofrimento, né? Você tem santos que personificam esse sofrimento. Você tem Santa Ifigênia, você tem São Benedito, você tem Santo Elesbão. Então, são santos, né, que mostram. Então, essa população, existia uma crença nisso e que ainda existe. Porque quando a gente olha para o passado, a gente vê o fato gritante. Agora, o eco disso, o que reverbera na sociedade, continua aqui até hoje. Então, nós temos muitas crianças e muitos jovens que, quando tem um biotipo diferente do que a gente vê, do europeu ali e tal, se sentem mal, se sentem inseguros com o próprio corpo, com a própria aparência. E isso vem de um inconsciente que a gente ouve, né? E é interessantíssimo falar disso. De que o que não é europeu não é belo, né? Total, né, cara? Isso E é há um lucro parâmetro, com né? isso. Essa observação é muito pertinente, né? Nós tivemos várias congregações religiosas no Brasil que lucravam com o comércio de escravos. Isso é um fato. Sim, o comércio Fato. de escravizado. É história, isso não é? E aí é o seguinte, a gente Exatamente. tem a instituição do racismo. Que a gente precisa entender que antes, no mundo antigo, eu perco uma guerra, eu sou escravizado. Agora não. Eu preciso mostrar que só o africano vai ser escravizado. Eu, português de um micro país que perco uma guerra a qualquer momento, que só tenho poderio no mar e no oceano, eu não posso voltar a uma prática dessa. Eu preciso justificar essa escravidão, preciso justificar o que eu estou fazendo. Então, toma Nada mais justo que pegar pontos da religião para fazer isso. Total, cara. Então a gente vai distorcer isso aqui, né? A gente vai criar, né, E estereótipos. cai bem, né? Sim. Tudo que sai da Bíblia cai Por que muito você bem. vai né? questionar do religioso se o livro sagrado está dizendo que é isso? E aí a Quem gente que vai tem- dizer o contrário? Hoje, cara, a gente sabe que era impossível ser loiro de olhos azuis, né? Caminhando pela Galileia. Mas hoje que a gente está levantando essa questão, porque ninguém questionava isso. Pronto. É o Deus europeu. Se você não é europeu, durma com isso. Acabou. Né? E nós não somos europeus. E use esse sofrimento até como E tem- forma de engrandecimento Tinha moral. falado né? disso antes, cara. É genial. Uma das coisas mais lindas, com certeza a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, a pintura da Capela de São Francisco, lá em Ouro Preto, que é a Assunção de Nossa Senhora, em que o gênio mestre Ataíde, o gênio, ele pinta Nossa Senhora mulata e gorda. E Quer aí, dizer, ali você já tem um cara, componente total de... quebrando padrões ali. Né? E Aquela brasileirada por que mesmo, ela né? não pode ser mãe dos negros? Por que ela não pode se parecer com os negros? Por que eu não posso me sentir representado ali? Né? Porque, cara, a escravidão, ela foi um negócio que as pessoas não entendem a violência que é. Se alguém entrar na sua casa armado, te amarrar e te deixar ali por um momento, você vai carregar esse trauma pro resto da vida. Além disso, eles eram arrastados por 4, 6 meses por dentro da África até chegar na costa, aguardavam... Condições sobre-humanas, se 20% Total. morrendo. Se adoecesse, você era largado para morrer ao invés de receber cuidados. Os navios eram superlotados, recebiam marcas de ferro quente. Eles tiravam a sua individualidade. Você agora não tem mais a sua religião. Quando chegavam nos portos, separavam. Então, mulheres para um canto, homens para o outro. O padre batizava que ninguém pisava na colônia sem ser batizado. Com balde, então, né? todos vocês, agora os homens chamam Francisco, as mulheres chamam Maria. Violência de nome, de história, De de religião, total, de né? cultura. O tempo no navio negreiro, né? Era um inferno É lá uma em forma de cima. te destruir Sim. totalmente. né? Lá em cima do navio já era um inferno, cara. Imagina no porão de um navio negreiro superlotado, né? Os biólogos não conseguem explicar, porque o tráfico foi tão intenso e o número de corpos
corpos lançados foi tão grande que surgiu uma rota de tubarões no Atlântico que não tinha. Olha que loucura isso, né, cara? Então surgiram ali... Uma carnificina. Cara, total. E gente jogada ao mar e como se fosse nada. gente E mesmo, o fato, assim, da igreja ainda batizar essas pessoas escravizadas não era uma forma que a igreja também... Não era uma forma de mediar esse Tá esse tudo muito comércio? misturado, né? Na verdade, quer dizer, eu acredito que havia uma boa intenção, é que eu não estou dizendo para justificar, mas do ponto de vista, assim, uma intenção de que, olha, de fazer-se cristão, daquilo que são os valores cristãos e por aí vai, mas a serviço da perversidade. Simples assim, à luz daquilo que o professor está bem dizendo, é isso, que de alguma forma aquilo que poderia ser genuíno de batizar, vamos dar a fé, acabava se tornando um instrumento de violência cultural, religiosa e por aí nós vai. não estamos distantes disso não, porque nós continuamos elegendo grupos dos quais nós discordamos, achamos culpados e talvez não ligamos tanto quando esses grupos sofrem violência ou estão sofrendo alguma retaliação. Então, ou seja, continuamos atacando grupos e achando culpados. Nós não pensamos um projeto único, né? Nós ainda achamos culpados aqui e ali. Naquela época... Quer dizer, em nome das nossas ideias, das nossas abstrações, o problema é seu se você é diferente de mim. Sim, né? então, olha, justifica a violência. Era o conceito de guerra justa. Sim. Então era o seguinte, ó, o indígena que não aceitava ser escravizado ou catequizado, né? Não aceitava a catequização e tal. É numa quase guerra justa, praticamente sinônimos. né? sinônimos. Então aí você, poxa vida, agora eu posso ser escravizado porque eu sou rebelde. Que pode vir de uma interpretação, por isso que é perigoso, e aí, às vezes eu vejo alguns questionando assim, mas por que hoje em dia a igreja não enfatiza tanto determinados pontos essenciais? Tudo bem, pode ser uma síndrome de lupus espiritual, quer dizer, a igreja tem receio, os padres estão frouxos, marxista, aquela coisa toda, mas é porque, olha só, quando você olha nos evangelhos, está lá dito, quem crer e for batizado, está salvo, quem não crer está condenado. Mas Jesus não diz o condenado tem que ser morto. Entende? Então, o que decorre de uma interpretação, quer dizer, Jesus é muito claro, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele nunca diz que quem não me aceitar tem que ser morto. Tem exemplos disso. A penalidade não cabe a nós, né? A Isso. penalidade cabe ao outro lado. Né? Um exemplo claro disso, aquela passagem, por exemplo, dos samaritanos, que eram um povo considerado de segunda categoria. Chega lá Tiago e João, os samaritanos não recolhem Jesus e fala assim com Jesus, você quer que manda descer fogo do céu? Jesus fala, não, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Então acho que faltou compreender isso naquele momento. Se não quiserem se converter, né, não existe cristianismo autêntico por imposição. Faltou. E aí é por isso que eu digo que havia sim condições de ter uma outra perspectiva. Porque no evangelho já está isso, já está que Jesus não está a serviço da violência, já está que é a César o que é de César. Não tem justificativa para. E com todos esses questionamentos, reflexões, pontos de interrogação pra gente poder papear mais. Amém? Nossa, Amém. é a namorada dele mesmo. Tem que acabar, tem que cortar. Então, se você gostou do nosso Papo de Sacristia de hoje, curta, comente e compartilhe todo o nosso conteúdo aí.